pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, também do estado do Maranhão. Estamos mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Galera aí que está de olho no Enem, a gente sabe aqui na plataforma que é proposto aos nossos estudantes da rede estadual fazer o Enem no final do ano, então a gente se preocupa com isso, né? E hoje a gente vai trazer questões do Enem sobre proporção, né? Que é o assunto que a gente está estudando, né? Proporção, divisão em partes proporcionais, que foram aulas que foram dadas aí anteriormente, né? Já tem material disponível para vocês lá na plataforma, no canal do YouTube. Assistam as aulas e respondam as questões, acompanhem aqui a resolução de questões. Então a gente vai ver como é que é o nível de uma questão do Enem, como é que esse assunto proporção, divisão em partes proporcionais, ela pode ser cobrada numa prova do Enem, como é que ela costuma cobrar. Você responder questões de edições anteriores é muito importante, galera, porque você vai saber qual o nível da questão, como é que aborda, qual o estilo da questão, então isso aí vai te ajudar bastante. Beleza? Então vamos lá para a primeira questão de hoje. O hábito de comer um prato de folhas todo dia faz proezas para o corpo. Uma das formas de variar o sabor das saladas é experimentar diferentes molhos. O molho de iogurte com mostarda, com 2 colheres de sopa de iogurte desnatado, 1 colher de sopa de mostarda, 4 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de azeite. Considerando que 1 colher de sopa equivale a aproximadamente 15 ml, qual é o número máximo de doses desse molho que se faz utilizando 1,5 litros de azeite e mantendo a proporcionalidade das quantidades dos demais ingredientes? Então vamos lá, galera. Ele quer saber quantos molho você faz usando 1,5 litros de azeite e mantendo a proporcionalidade, né? Essa proporcionalidade que ele colocou em relação aos números de colheres. Tá? Então perceba aqui o iogurte tem 2 colheres, mostarda 1 colher, água 4 colheres e azeite 2 colheres. Beleza? A informação que ele dá, que 1 colher equivale a 15 ml. Beleza? E ele quer fazer uma quantidade onde ele utilize 1,5 litros de azeite. Lembrando, galera, que 1 litro equivale a 1000 ml. Certo? 1 litro equivale a 1000 ml. Essa conversão é importante, que você percebe que você tem aí unidades de medida diferente. Galera, então vamos fazer o seguinte, né? Primeiro, vamos saber quanto é a dosagem de cada molho, a porção de cada molho. Então, olha só, se você tem um iogurte, tem 2 colheres, tá? Se você tem 2 colheres, você vai ter quantos ml? Olha, se uma colher tem 15, né? Então, o iogurte você vai ter 30 ml. Beleza? Mostarda, 1 colher. Aí você vai ter 15 ml. Certo? Água, 4 colheres. Então você vai ter, aí no caso, 60 ml, porque 4 vezes 15. E azeite você vai ter também 30 ml. Certo? Então, beleza. Se eu fizer esse somatório aqui, eu vou ter uma dose desse molho. Tá? Então, no caso aqui, você vai ter 30 com 90 dá 120, 135 ml, né? 135 ml. Beleza, galera. Só que é o seguinte, vamos fazer agora, considerando que ele vai usar 1,5 litros de azeite. 1,5, isso aqui equivale a 1.500 ml. Se você pegar 1,5 e multiplicar por 1000, né? Você vai ter 1.500 ml. Olha só, se ele vai usar de azeite aqui 1.500 ml e mantendo a proporcionalidade, tá? Então o que acontece? Perceba, por exemplo, a quantidade de azeite é a mesma quantidade de iogurte, né? 2 colheres. Então se eu manter a probabilidade,
aliás, a proporcionalidade, então de iogurte também vai ser 1.500 ml. Certo? E turma, olha só, quanto de mostarda? Galera, mostarda é metade. Porque se você vai usar 2 colheres de azeite e vai usar 1 colher de mostarda, a quantidade de azeite é o dobro, a quantidade de mostarda é a metade. Então isso quer dizer que você vai usar aqui, no caso, 750 ml. Certo? E a quantidade de água é o dobro da quantidade de azeite. Então, se você vai usar 1.500 ml de azeite, você vai usar o dobro de água. No caso aqui, 3.000 ml. Tá? Então, eu mantive a proporcionalidade nessa dosagem que ele vai fazer. Então, se você fizer essa soma agora dessa quantidade, você vai ter o quê? Você vai ter 6.750 ml. Ora, então, se eu quero saber quantas doses desse molho eu vou fazer, eu tenho que saber quantos grupos de 135 cabem aqui. Tá? Se eu quero saber quantos grupos menores cabem dentro do grupo maior, eu faço o quê, turma? Uma divisão. Vou pegar 1.750 e vou dividir por 135. Certo? Então você vai ter 50 doses. Se eu fizer essa divisão, eu vou encontrar 50 doses. Então eu vou fazer 50 doses desse molho. Beleza? Então, questão envolvendo proporcionalidade. Manter a proporção é se uma é o dobro, a outra continua sendo o dobro. Se uma metade, outra fica metade. Isso aqui é manter a proporcionalidade. Beleza, galerinha? Beleza, então a resposta correta aí é a letra C. Então, galera, vamos agora para a nossa segunda questão aí do dia. Olha só, para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto, se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Beleza, galera? Ó, isso aqui nós chamamos de traço de concreto, né? Então veja, o concreto ele é formado por 3 elementos, né? Que é o cimento, né? A areia e a pedra brita, né? E ele falou a proporcionalidade desses materiais, né? Então ele falou que, por exemplo, aqui é uma parte de concreto, com 4 partes de areia, e 2 partes de pedra brita. Então essa é a proporção na qual ele vai confeccionar aquele concreto, certo? Bom, o total de concreto, a quantidade de concreto que vai ter, do pedido que ele fez, é de 14 metros cúbicos. Então, galera, levando em consideração essa proporcionalidade aqui, ele quer saber quanto é o volume de cimento, que ele vai ser necessário para compor esses 14 metros cúbicos de concreto. Isso aqui é o concreto, galera. Esse concreto é composto por esses 3 materiais. Então, turma, isso aqui a gente faz uma divisão em partes diretamente proporcionais, tá? Então, eu não sei aqui quanto é cada parte dessa. Então, vou dizer aqui que o cimento é uma parte C, que a areia uma parte A, e vou dizer que brita é uma parte B, certo? Então, a parte de cada elemento vai ser proporcional a esses valores aqui que ele deu. Olha só, galera, então, lembra do conceito de números proporcionais?
Se essa quantidade aqui, desses valores, são diretamente proporcionais a esse, a gente diz o quê? Que C está para 1, assim como A está para 4, assim como B está para 2. Isso vai ser igual a uma constante de proporcionalidade K, certo? Então, se você fizer a seguinte situação, C sobre 1 igual a K, você vai ter que concreto vai ser igual a K, fazendo meio pelos extremos. Se eu fizer A sobre 4 igual a K, você vai ver que areia igual a 4 vezes essa constante de proporcionalidade, certo? E B sobre 2 igual a K, você vai ter que a quantidade brita é igual a 2K. Olha, turminha, como fica interessante agora. O que acontece? Eu preciso descobrir quem é esse cara aqui, ó. Quem é o K, quem é essa constante. Então, nós sabemos o quê? Que a soma de A de C mais A mais B, isso aqui vai ser igual a 14. Que é a quantidade de concreto, né? Cimento, areia mais brita. Ora, mas nós sabemos quem é esse C, nós sabemos quem é esse A, nós sabemos quem é esse B. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui vai ser K mais 4K mais 2K igual a 14. Certo? Então, nós temos aqui que 7K vai ser igual a 14. Então, K vai ser igual a 14 dividido por 7, que está 2, galera. Ora, então, turma, você consegue saber a quantidade de cimento. Ó. Cimento vai ser igual a 2 metros cúbicos. Assim como eu sei os outros também. Aqui vai ser igual a 8 metros cúbicos. E aqui vai ser igual a 4 metros cúbicos. Então, os 14 vão ser formados dessa forma. O que ele quer somente é o concreto. Então, a resposta é a letra B de bola. Certinho, turma? Então, questão que envolve divisão em partes diretamente proporcionais. Vamos para o próximo. Pedro ganhou 360 mil uma loteria federal e resolveu dividir integralmente o prêmio entre seus 3 filhos, Ana, Renato e Carlos, de forma que cada um receba uma quantia que seja inversamente proporcional às suas idades. Sabendo que Ana tem 4 anos, Renato 5 anos e Carlos 20 anos, eles receberão, respectivamente, olha só, galera, vamos lá. Então, o total a ser distribuído é um total de 360 mil. Beleza? 360 mil. Essa divisão, ele falou que vai ser inversamente proporcional às idades de Ana. Olha, Ana, ela tem 4 anos. 4 anos de idade. Certo? Então, Renato, ele tem 5 anos. Renato tem 5 anos de idade. Certo? Que mais? Nós temos Carlos. Carlos tem 20 anos de idade. Olha, se a divisão é inversamente proporcional, a gente já sabe quem vai ganhar mais é quem está associado ao menor valor. Ao contrário da divisão diretamente proporcional. Tá? Então, eu não sei quanto cada um vai ganhar. Eu vou chamar de A quantidade que Ana vai ganhar. Eu vou chamar de R a quantidade de Renato. E vou chamar de C a quantidade de Carlos. Galera, e ele falou o seguinte, que esses valores são inversamente proporcionais. Se é inversamente proporcionais, qual é o conceito de números inversamente proporcionais? O produto entre eles, né, tem que ser igual a uma constante. Na verdade, esse valor vai ser proporcional ao inverso desse aqui. Certo? Então, de forma mais direta, toda vez que a divisão é inversamente proporcional, você pode dizer que 4 vezes A vai ser igual a 5 vezes R, vai ser igual a 20 vezes C, e isso aqui vai ser igual a uma constante de proporcionalidade K. Eu apliquei a definição de números inversamente proporcionais.
Na questão anterior, eu apliquei a definição de números diretamente proporcionais. Tá? Então, vamos colocar o A, o R e o C em função desse K. Se eu fizer isso, você vai ter que 4A igual a K. Você vai encontrar que o A vai ser igual a K dividido por 4. Certo? Se eu fizer 5R igual a K, você vai ter que o R vai ser igual ao K dividido por 5. Se você colocar 20C igual a K, você vai ter que o C vai ser igual a K sobre 20. Certo? Então, o que acontece? Quantidade A mais a quantidade R mais a quantidade C, isso aqui é igual a 360 mil. Certo? Vamos substituir agora o A, o R e o C. Então, você vai ter o quê? Que K sobre 4 mais K sobre 5 mais K sobre 20 igual a 360 mil. Certo? Vamos calcular agora o MMC. Vamos resolver essa equação aqui para encontrar o valor de K. Tá? Se eu coloco aqui o 20, que é o MMC, então nós temos 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes K, 5K, mais 20 dividido por 5 vai dar 4 vezes K dá 4K. 20 dividido por 20 dá 1 vezes K dá K. E lembrando que 360 mil está sobre 1. Então vai ficar como? 20 dividido por 1 dá 20, você vai multiplicar 20 por 360 mil. Né? Multiplicando 2 por 36 dá 72. Aí você acrescenta 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vai dar 7 milhões e 200 mil. Tá? Então você vai ter 10K, cancela, igual a 7 milhões e 200 mil. Certo? Aqui basta eu cancelar um zero com zero. Então, K vai ficar 72, 720 mil. 4 zeros. Pronto, turma. Agora a gente vai só substituir o valor de K aqui, né? Então, A vai ser igual a 720 mil dividido por 4. Ó, 72 dividido por 4 dá 1, sobra 3. 2 dá 8. Então, aqui vai ganhar 180 mil. Aqui não vai ganhar. Tá? Agora, vamos dividir 720 mil por 5. Se você fizer isso, você vai encontrar 144 mil. Que é o valor que Renata vai ganhar. E se você dividir 720 mil por 20, você vai ter 36 mil. Que é o valor que Carlos vai ganhar. Então, perceba que na divisão inversamente proporcional, galera, o que tiver associado ao menor número é que vai ganhar um valor maior. E o que tiver associado ao menor número vai ganhar um valor maior. É o inverso, inversamente proporcional. Ao contrário, ocorre quando a divisão é diretamente proporcional. Quando aquele valor está associado ao maior número, ele vai ficar com a maior parte. Tá? Então, essas questões do Enem, elas são bastante recorrentes. Okay? Então, a resposta correta aí é a letra D, respectivamente 180 mil, 144 mil e 36 mil. Certinho, galera? Beleza? Então, espero que tenha ajudado vocês. Questões de divisão em parte proporcional e proporção,
ele cai bastante nas provas do Enem. Então, fique ligado, fique de olho, faça as questões das últimas edições, certo? Então, um abraço a todos, já sabe, hashtag Fique em Casa Aprendendo.